Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete, vou trabalhar o componente de História, lembrando sempre que nesta unidade nós estamos falando sobre a história das profissões. E a gente já falou bastante, então, principalmente entre tantas coisas que a gente vem falando ao longo desses estudos, a gente falou bastante sobre o trabalho infantil e a exploração do trabalho infantil, que você já sabe que é crime, né? E existe uma lei no nosso país que protege a criança e o adolescente, né? E que protege inclusive contra o trabalho e também contra outros tipos de prejuízos à infância e adolescência, né? Sejam agressões físicas, né? Seja exploração. Então, é importante a gente sempre lembrar disso. Por quê? Porque ainda, nós vimos que ainda em muitos lugares, né, não existe leis como no nosso país. Então, em muitos lugares ainda tem crianças que não estão na escola, mas que estão trabalhando, inclusive correndo risco, né, de sofrerem acidentes sérios. Tá certo? Então, vamos lá ver o que o nosso livro propõe. Olha lá. Leia o texto a seguir. O livro A Família de Marcelo, da autora Ruth Rocha. Então diz lá, todos na minha casa ajudam a fazer as coisas. Eu sempre faço a minha cama, eu guardo a minha roupa e os meus brinquedos, eu ponho a minha roupa suja para lavar, eu boto e tiro o café, quer dizer, sempre não, mas quase sempre. Vamos ler de novo esse trechinho aqui? Para ver do que ele está falando. Será que ele está falando de trabalho infantil? Será que ele está falando de exploração do trabalho infantil? Vamos ver? Olha, todos na minha casa ajudam a fazer as coisas. Então, olha lá. Todos, né? Então, não é só uma ou outra pessoa. Todos os que moram naquela casa ajudam a fazer as coisas. Eu sempre faço a minha cama, quer dizer, eu sempre arrumo a minha cama. Eu guardo a minha roupa e os meus brinquedos. Eu ponho a minha roupa suja para lavar. Eu boto e tiro o café, quer dizer, eu arrumo a mesa para o café, né? Quer dizer, sempre não, mas quase sempre. Então, esse trecho, né, foi retirado do livro A Família de Marcelo, que foi escrito pela Ruth Rocha, né, publicado pela editora Salamandra, lá na cidade de São Paulo. E aqui, ó, esse trechinho da história, porque é um trecho, não é a história toda, né? Eu posso encontrar lá na página 13. Se eu abrir o meu livro na página 13, eu vou encontrar esse trechinho, né? O livro lá da Família de Marcelo, eu vou encontrar esse trecho. Aí, olha lá, aqui está o Marcelo, né? Então, o Marcelo, ele é uma criança, olha ali, ó. Ele é uma criança, ele está falando do que ele faz na casa dele. Só que ele começa o texto dizendo que todos ajudam nos trabalhos da casa. Por que todos? Porque são todos que moram ali dentro, cada um fazendo a sua parte, né? Não fica pesado para ninguém. E aí ele diz assim, o trabalho que Marcelo realiza pode ser considerado trabalho infantil? O que vocês acham? Não, né? Já conversamos bastante sobre isso, hein? Ai, ai, ai. Então, a primeira resposta é não. E aí vem a segunda resposta, né? Por que não pode ser considerado trabalho infantil? Porque o trabalho que ele realiza não atrapalha o que, gente? Não atrapalha os seus estudos, né? Não atrapalha os seus estudos, né? E ainda é uma forma do quê, gente? De colaborar com o quê? De colaborar com a organização da casa. Muito bem.
da casa, certo? E isso para nós já está bem claro, né? Ninguém aqui vai lá denunciar os pais porque juntou a roupa suja e jogou lá no cesto, né? É seu papel fazer isso. Afinal de contas, a roupa suja é sua, não é verdade? Muito bem. E também não te coloque em risco, porque ali não está dizendo que ele lava a roupa, né? Está dizendo que ele põe a roupa suja no cesto, quer dizer, é um adulto quem vai lavar a roupa. E ali a letra B são vocês que vão responder para mim, né? Você realiza alguma das atividades listadas por Marcelo na sua casa? Alguma dessas coisas que o Marcelo cita aqui você faz aí na sua casa para colaborar? Você arruma a sua cama? Você guarda a sua roupa? Você organiza seus brinquedos? Você leva a sua roupa suja lá no cesto, lá na lavanderia, onde ficam todas as roupas sujas para algum adulto lavar? Pois é, né? Então, se não faz, está na hora de começar a fazer, porque isso é uma forma de você ajudar na organização da sua casa, tá bom? Então, vamos para a próxima página. Profissões antigas, novas e extintas. Ó, essa palavra aqui, ó, é nova, né? Mas a gente já viu esse extinto quando a gente fala de animais em extinção, né? O que são animais em extinção? São animais que não existem mais, né? Quando eu digo que são animais que estão quase em extinção, quer dizer, a gente já tem poucos representantes deles e se ninguém cuidar, logo vai deixar de existir. Mas quando eu digo, os dinossauros são animais em extinção, quer dizer, não existe mais. Então, logo, esse texto vai falar do quê? De algumas profissões que são antigas, quer dizer, que já existem há muito tempo, outras que existem há pouco tempo e outras que não existem mais. Então, vamos ver lá quem são essas profissões. Vimos que ao longo da história, as pessoas desenvolveram conhecimento. Isso é verdade, né? Vamos pensar lá do homem pré-histórico até nós, quanto de conhecimento já foi produzido, né? Com mais conhecimento, elas criaram novas ferramentas e novas formas de trabalhar. Essas transformações influenciaram a sociedade e ajudaram a criar novas profissões. Então, olha que bacana. Conforme fomos adquirindo conhecimento, fomos criando novos instrumentos. E novos instrumentos foram dando origem a outras profissões. Olha que bacana. Contudo, há profissões antigas que ainda são exercidas. Vamos relembrar algumas dessas profissões? Então vamos ver lá. Olha lá, o trabalho doméstico como profissão. O que a gente tem aqui, ó, né? Donas de casa cuidam do ambiente e da rotina da casa. Muitas vezes elas limpam, cozinham e cuidam dos outros moradores. Ó, tem aqui embaixo, olha ali, ó. Né? Aqui, empregada doméstica passando roupas em 1908, também no início do século passado, nos Estados Unidos da América. Então vamos ver o que diz o nosso texto ali. Existem profissionais que trabalham limpando e cuidando das casas de outras pessoas. Aí na sua casa, quem cuida, quem limpa, né, a sua casa, é alguém que mora alguém da sua família que mora aí na casa, ou é uma pessoa, né, contratada para trabalhar na sua casa? Essa pessoa vem todos os dias, né, e no final do mês recebe um salário, ou ela vem alguns dias por semana e recebe para fazer esse trabalho? Como que funciona? Porque é isso que o texto vai falar ali, ó, que existem profissionais que trabalham limpando e cuidando das casas de outras pessoas. Esses trabalhadores são conhecidos como empregados domésticos, né? Porque eles fazem trabalho doméstico. Essa é uma profissão antiga, ó. E ao longo da história foi praticada principalmente por mulheres. Por que será que foi praticado principalmente por mulheres? Vocês lembram lá na Grécia Antiga, quando os meninos iam para a escola, o que os meninos aprendiam e o que as meninas aprendiam? Vocês lembram que as meninas, elas eram criadas para fazer o quê? Ficar em casa, cuidar dos filhos e desenvolver trabalhos domésticos, não é isso? Então as mulheres, por muito tempo, tiveram essa habilidade, na verdade. Habilidade que os homens não tinham, porque os homens eram criados para ir para a guerra, não é verdade? Para trabalhar fora, para fazer coisas fora de casa. Então alguém tinha que ficar em casa fazendo esse trabalho. Normalmente eram as mulheres, então é por isso que quando a gente fala em empregados domésticos,
Normalmente quem desenvolve esse tipo de trabalho são mulheres, mas isso não significa que não existam homens que façam isso também, tá certo, gente? Hoje em dia é bem comum, quer dizer, não é tão comum, mas já é possível encontrar homens que fazem esse trabalho. Existem também pessoas que trabalham nas próprias casas, se dedicando exclusivamente ao trabalho doméstico, sem o auxílio de um empregado, né? Então, às vezes aí na sua casa pode ter alguém que é contratado para vir fazer esse trabalho, mas pode ser que tenha alguém que faça sozinho esse trabalho. Então, olha lá. No passado, esse trabalho também foi desempenhado principalmente por mulheres, e a gente já conversou por quê. E daí ali ele propõe lá o aprender brincando, né? Que diz assim, vá até a página 47 do material de apoio e recorte as peças e monte o quebra-cabeça do quadrado da empregada doméstica de 1933. Então, olha lá, ó, aqui, ó, o quebra-cabeça, né? Então, vocês vão recortar, né, esse quebra-cabeça e vão organizar e vão montar o quebra-cabeça. Tá certo, pessoal? Monta lá direitinho o quebra-cabeça e descobre como é que era a doméstica, né? A atividade doméstica em 1933. Tá certo? Um grande abraço, encontro vocês no nosso próximo encontro. Um grande beijo, até lá. Tchau, tchau.